O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormias. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na oitava da Páscoa. Estamos celebrando os últimos acontecimentos para nós da sociedade cristã. Jesus realmente ressuscitou. O sepulcro está vazio. O que Jesus havia dito para os discípulos, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, verdadeiramente isto aconteceu. E é importante notar que os discípulos, eles não tinham noção disso, eles não tinham compreendido esta verdade que Jesus havia falado. Para eles, Jesus havia morrido e ponto final. Isso para todos. Mas na madrugada daquele primeiro dia, quando as mulheres chegam no túmulo, e como nós vimos ontem, houve um grande estrondo. O anjo do Senhor apareceu e disse para elas: O que é que vocês estão procurando? Ele não está aqui. Ele ressuscitou verdadeiramente. E aí as mulheres, sem poder compreender ainda o que se estava sendo dito, elas apenas foram ao encontro dos apóstolos para dizer para eles que o anjo havia falado aquilo e de repente Jesus aparece. Porque primeiramente elas viram o túmulo vazio e o anjo veio dizer que Jesus não estava mais ali, que ele havia ressuscitado, que era para elas irem avisar, no caso, aos apóstolos, que eles deveriam se dirigir a Galiléia, que lá eles iriam encontrá-lo. E quando ela vai, de repente Jesus aparece e ali elas se prostram, pegam nos pés de Jesus, e esse pegar, abraçar os pés de Jesus significa eles estavam diante de uma pessoa mesmo, que não estava morta, não era um fantasma, era verdadeiramente uma pessoa. E aí Jesus fala: alegrai-vos. Que coisa bonita. Mas ao mesmo tempo nós nos deparamos com aqueles que não queriam que essa verdade se propagasse.
Vocês se lembram que eles estavam preocupados com esta situação de que haviam dito que Jesus iria ressuscitar? E esse sumo sacerdote, junto com ali o sinédrio, que era representado pelas autoridades religiosas daquele tempo, eles estavam com o coração totalmente fechados. E na hora que esses soldados foram lá para dizer o que havia acontecido, eles criam uma situação de suborno, usam o dinheiro, mais uma vez o dinheiro no meio, o dinheiro que tem essa capacidade de levar as pessoas a mentir. E foi isso que eles fizeram. Era para no momento em que os soldados chegaram ali e falaram, era para eles dizerem, isso aconteceu mesmo? Não, eles estavam preocupados com uma suposta revolução que poderia acontecer. Eles estavam preocupados com alguma situação que, como eu acabei de dizer, né, de uma rebelião. Então vão lá, subornam, vai lá, pega esse dinheiro, espalhe e pode deixar que da nossa parte nós faremos cá também. Mentira! Uma grande mentira. Inventaram essa mentira. E o Mateus deixou bem claro que essa mentira ficou espalhada até os tempos de hoje. O que o dinheiro faz? Hoje em dia a gente nota, né? Por causa do dinheiro, muitas pessoas são caladas. Porque o dinheiro é aquilo que Jesus falou. É um Deus criado pelos homens. E como o dinheiro diretamente resolve os problemas de cada um, os soldados entraram na onda deles. E não quiseram abrir o coração para Jesus. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, a ressurreição de Jesus é verdadeira. Eu creio na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Jesus é verdadeiramente Deus. Ele é verdadeiro homem. Eu creio, meus irmãos, que toda aquela celebração que aconteceu na sexta-feira passada, mas que deu início ali na quinta-feira à noite com a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e do mandamento de amor. Eu vos digo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus falou naquela noite da quinta-feira santa. E eu creio também, meus irmãos, que Jesus passou por todo aquele padecimento, por aquele julgamento injusto. Eu creio que Jesus foi trocado por um ladrão, no caso Barrabás, e que aquela multidão falou crucifica-o, e eles crucificaram verdadeiramente nosso Senhor. Eu creio, aquilo ali não foi um teatro, verdadeiramente isso aconteceu. Historicamente, Jesus nasceu lá na Galileia não, na Judéia, em Belém, como as profecias diziam. Eu creio que o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Eu creio que Jesus veio do céu, sim. E historicamente Lucas mostra que foi no período de César Augusto que Jesus nasceu. E o governador naquele tempo da Galileia agora, quando depois que Jesus vai para o exílio, porque Herodes queria matar as crianças menores de 2 anos. Eu creio nesse fato que existiu Herodes,
E depois Jesus foi para o Egito e voltou para Nazaré. E quando ele estava ali naquele período, eu repito, quando ele nasceu e tudo, e quando ele já estava grande, o governador era Pilatos, Pôncio Pilatos, que lá na Cesareia Marítima tem lá um dado aonde se fala de Pilatos, que era governador daquela região. Isso é histórico. Não é história de carochinha, história com H minúsculo, não. É história com H maiúsculo. Jesus nasceu, padeceu, morreu e ressuscitou. Isto não é mentira. As ideologias querem dizer que esse fato não aconteceu para que os católicos criem uma certa dúvida e não acreditem. Mas nós acreditamos historicamente, isso aconteceu, esse fato aconteceu. Um homem da Galileia foi morto e os seus seguidores reafirmaram que viram ele vivo. Depois da sua morte, eles comeram junto com ele e ainda ficou um tempo ali sendo instruído por ele. E depois eles viram ele subir ao céu. Eu creio verdadeiramente neste fato. É real. Jesus é Deus, ressuscitou. Jesus venceu o pecado, destruiu a morte, destruiu o diabo. Mas por um mistério, Deus permite ainda que o diabo continue agindo para tentar fazer de tudo para que nós nos afastemos de Deus. E esta é uma prova que Deus permite para ver até onde vai a nossa fidelidade aos ensinamentos de nosso Senhor, até onde vai a nossa fidelidade a Jesus Cristo, para nós reafirmarmos que nós cremos. Então eu creio que Jesus de Nazaré é Deus. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele veio do céu e nasceu da Virgem Maria. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e voltou para os céus. Eu creio nisso. E por que eu creio também? Eu acredito nisso. Primeiro, que é ensinamento da igreja. Segundo, isso está escrito na Sagrada Escritura. Eu creio. Terceiro, muitas pessoas morreram afirmando e reafirmando esta verdade. Muitas pessoas morreram, inclusive os apóstolos. Ninguém morre por uma mentira. A pessoa ela pode sustentar uma mentira até o momento em que uma pessoa poderia colocar uma arma na cabeça dele e dizer: se você sustentar isso, nós vamos te matar. Aí a pessoa vai dizer a verdade: eu estou mentindo. E psicologicamente a pessoa que mente, ela tem alguns atos. Quando ela fala, a veia da testa se sobressai, ela fica se mexendo. E ela se contradiz no que ela fala. Por isso que no momento que essas pessoas elas são perguntadas várias vezes, vai se observando se tem alguma coisa que ela está dizendo que consta uma mentira. Mas aqueles que estão na verdade, eles falam sempre com convicção. E os apóstolos falaram com convicção ao ponto de muitos deles morrerem. Muitos não.
Eu digo muitos porque dos 12, Judas acabou se suicidando. Depois ele foi substituído e todos os apóstolos, com exceção de João, eles foram mortos. Mas João passou por situações difíceis. Ele foi preso na ilha de Patmos. E olha o quanto que ele sofreu por esta verdade. Jesus de Nazaré, nascido da Virgem Maria, ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Os sumos sacerdotes antes tramaram tudo para matá-lo, porque ele dizia ser filho de Deus, e é filho de Deus, e ele é Deus, e ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu creio em todas estas afirmações, e eles morreram, os apóstolos, falando essa verdade. Não houve mentira, porque o que eles narraram é igual o que foi, o que um viu e o que o outro viu. Nos Atos dos Apóstolos nós vemos Pedro lá pregando e dizendo diante daqueles sumos sacerdotes: vocês querem que eu cale, que eu pare de falar desse nome, mas eu não vou parar de falar neste nome. Porque vocês acham o quê? Que convém obedecer a Deus ou aos homens? Eles morreram com essa convicção. E no decorrer da história da igreja nós vemos quantos mártires, quantas pessoas morrendo em tempo de perseguições. E quantas perseguições aconteceram? Pessoas sendo levadas para serem mortas, trituradas pelos animais, devoradas pelos animais, e eles sempre afirmaram esta verdade: ele ressuscitou, Jesus é Deus verdadeiramente. Isso de fato não é mentira, é verdade. E nós, católicos, precisaremos sempre afirmar isso, professar com a nossa vida, ainda que seja preciso sermos mortos também, presos, nós vamos afirmar: ele ressuscitou verdadeiramente. Ele é Deus, ele é a pessoa, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós cremos num Deus trino, distinto em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi justamente a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio à terra, morreu e apontou o céu agora para nós. Ele venceu o pecado, venceu a morte e venceu o diabo, o nosso acusador. Ele é mentiroso. E nesses tempos difíceis, meus irmãos, que nós estamos vivendo, aonde abertamente já se percebe uma movimentação que já não é mais algo escondido, mas essa movimentação de destruir o cristianismo, de destruir o catolicismo. Mas isso não vai acontecer, porque aquele que nós seguimos é Deus. Mas que muitas pessoas terão que sofrer, morrer por causa desta verdade, vão ter que morrer. E essa verdade é o que eu estou afirmando aqui por várias vezes. Jesus nasceu da Virgem Maria, ele veio do céu, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Levou um tempo instruindo os apóstolos, depois ele voltou para o céu de novo e está sentado à direita de Deus Pai, aguardando também um dia a nossa ida para o céu. Feliz Páscoa para você. Viver a Páscoa não é somente dizer: Jesus ressuscitou, não. É
viver isso, é a verdade. O cristianismo sem essa verdade, ele deixa de ser cristianismo. Eu creio nesta verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Feliz Páscoa!